Você já reparou que tem algumas pessoas que ficam em forma o ano inteiro e parece que para esse tipo de pessoa é muito mais fácil? E não estou falando para as pessoas que geneticamente às vezes já têm uma facilidade a ter um peso mais baixo ou serem pessoas mais magras, mas realmente aquelas pessoas que conquistaram um bom físico com trabalho duro, com dedicação, treino pesado e alimentação organizada e que conseguem manter esse físico ao longo do tempo, aparentemente sem esforço. Elas podem às vezes até flutuar um pouquinho, 1 quilo, 2 quilos para cima ou para baixo, mas independente da época do ano que você encontrar aquela pessoa, ela vai estar bem. Será que é genética? Será que elas têm mais disciplina? Depois de mais de 5 anos de experiência com o consultório, a gente começa a observar alguns certos padrões de comportamento nessas pessoas que têm uma facilidade para se manter bem o ano inteiro. E eu separei aqui alguns tópicos exatamente sobre isso para a gente conversar hoje. O primeiro padrão de comportamento em comum entre as pessoas que conseguem se manter bem o ano inteiro é o fato que essas pessoas repetem refeições ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando ela acorda para fazer o café da manhã, ela não fica pensando o que ela vai comer, ela não fica pensando numa receita diferente e nem trata a comida também como um entretenimento emocional. Ela entendeu que a maior parte do tempo a comida é combustível e não afago e não descontar as emoções. Isso não significa também viver em restrição, só que existe a frequência e a quantidade correta para a gente comer por prazer. E quando a gente pensa ali no dia a dia, essas pessoas têm poucas opções, mas opções que funcionam. Então, por exemplo, pegando 2, 3 opções de café da manhã, seria um pão com ovo, um mingau, uma crepioca. Então ela já sabe essas opções que funcionam e ao acordar ela só executa. E isso tira o improviso da jogada e impede com que cada dia ela fique pensando numa coisa diferente ou vá comprar uma coisa diferente na rua. E quando a gente tira o improviso da jogada, a gente economiza uma energia mental muito grande e isso faz com que isso jogue a nosso favor a médio e longo prazo, justamente porque fica infinitamente mais fácil manter a consistência. E quando a gente pensa também do ponto de vista nutricional, a gente repetir alimentos não necessariamente é ruim, desde que sejam alimentos de qualidade e que dentro dessas combinações também, por exemplo, a gente consiga ter uma rotatividade das frutas. Então, por mais que a gente mantenha todo dia, por exemplo, um pão com ovo ou uma crepioca, se junto a gente está ali rotacionando as frutas, um dia ou uma semana é o mamão, depois a banana, depois a maçã, uva, morango, enfim. Quando a gente tem essa rotatividade das frutas, a gente consegue também uma diversidade de micronutrientes, de fibras, de minerais, e isso faz com que, apesar de a refeição seja parecida e fácil de repetir, a gente vai ter essa diversidade nutricional que é muito importante também, pensando em saúde e qualidade de vida. E uma outra diferença, por exemplo, está na linguagem e no padrão de pensamento. Como assim? Tem uma diferença muito grande entre você falar que está de dieta e você falar que esse é o seu estilo de vida. Quando a gente fala que está de dieta, isso inconscientemente está associado a uma série de restrições, que você não pode comer tal alimento, ou então que estar em dieta é viver em restrição. Junto com isso pode vir um raciocínio também de que é muito comum, né? Que segunda-feira você vai começar, que se você chuta muito balde você vai precisar compensar. Então, uma série de pensamentos e padrões de comportamentos restritivos e compensatórios. Quando a gente entende que é um estilo de vida, a gente entende que é possível comer literalmente qualquer coisa, justamente tendo essa atenção à quantidade e frequência que aqueles alimentos vão estar presentes, e a forma como a gente encara isso é uma forma muito mais leve. Então a pessoa que ela tem resultado, ela não vai se privar de nada, mas ela tem um comportamento coerente com o resultado que ela está buscando, com a identidade que ela escolheu para ela. Não por punição, mas justamente porque ela entendeu que é um estilo de vida e ela já consegue ver muitos benefícios naquilo, não só em relação à estética, mas em relação à saúde, em relação à produtividade, à autoestima. Então, toda a vida dela funciona melhor porque ela consegue organizar alimentação, exercício, sono, e se eventualmente ela come um pouco mais, ela vai para uma festa, ela se permite ter exceções, o que ela faz depois é simplesmente voltar para o que é o padrão dela. Então ela conseguiu ter esse discernimento, né? Que muitas vezes quando a gente fala em dieta, a gente fala em seguir um plano alimentar,
muitas pessoas ainda associam como algo que você vai começar e vai parar, como algo restritivo, como algo punitivo, quando na verdade você está reaprendendo a comer, você está criando uma nova identidade coerente com o resultado que você está buscando. E essas pessoas que conseguem sustentar o resultado ao longo do tempo, elas entenderam que não existe você fazer uma dieta para o verão, fazer uma dieta para o carnaval, fazer uma dieta para um casamento, para um evento específico. Elas são pessoas, na verdade, que têm a sua saúde, a sua composição corporal e seu estilo de vida saudável com uma prioridade. Então elas simplesmente são, elas não oscilam de acordo com o humor. Ah, hoje eu tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer. Então isso não existe. Então apesar sim da comida eventualmente assumir um papel social importante, o padrão dentro da vida dessas pessoas é entender que elas são coerentes com aquele comportamento de viver em prol de um estilo de vida mais saudável e entender que a consistência dentro disso é o que vai gerar frutos, é o que vai gerar resultados a médio e longo prazo. E quando esses comportamentos de fato viram parte da identidade da pessoa, fica muito mais fácil ela ter consistência disso no dia a dia. Então, o fazer o exercício físico, por exemplo, não vai depender da pessoa estar feliz ou estar triste. Ela vai fazer porque ela sabe que ela não tem que estar bem para fazer exercício. É que independente dela estar bem ou não, ao fazer exercício, se ela estiver bem, ela fica melhor ainda, e caso ela não estivesse bem, ela vai ficar melhor com o exercício. O acordar e comer bem não está associado ao acordar e fazer uma dieta. Está associado a ela acordar e se alimentar da forma como ela já está acostumada a se alimentar, porque ela entendeu a quantidade de benefícios que aquilo vai proporcionar na vida dela. Então, o estilo de vida como um todo deixa de ser algo negociável e vira algo natural, algo que é o que realmente aquela pessoa decidiu ser. O terceiro padrão de comportamento das pessoas que conseguem manter o resultado ao longo do tempo é o monitoramento. Por quê? Muita gente, ao longo do tempo, acaba desenvolvendo uma relação ruim com a balança ou tem medo de se pesar. E isso é um ponto de atenção muito grande. Porque por mais que a gente saiba que a balança não conta a história toda, ou seja, a balança não fala pra gente em relação à composição corporal, se é gordura, se é massa muscular, se é água, se é retenção, as pessoas que têm resultado, elas estão sempre monitorando o seu peso para entender a tendência daquele peso. Tá mostrando uma tendência de queda? Tá se mantendo? Tá subindo? Porque uma vez que você consegue desenvolver esse monitoramento constante do seu peso, a cada 15 dias ou pelo menos uma vez por mês, se esse peso começa a mostrar uma tendência que não está de acordo com o que você está buscando, você já consegue fazer essa intervenção de forma rápida e não deixar isso virar uma bola de neve. Porque ninguém ganha 5, 10 quilos de uma hora para outra. Isso vai acontecendo devagarinho. 2 quilos ali, 3 quilos, às vezes, por exemplo, a pessoa tinha 65 quilos, ela subiu para 68 e quando desceu veio para 66, depois ela foi para 69 e desceu para 67, então essa oscilação vai acontecendo ao longo do tempo, mas sempre mostrando uma tendência de aumento. Então se ela se pesa constantemente, monitora, uma vez que ela percebeu essa tendência de aumento, ela já vai fazer uma intervenção antes de chegar a 75 ou 80 quilos, porque quem já tentou emagrecer sabe, ou até quem já conseguiu emagrecer sabe, como é difícil você perder 3, 5 quilos. Então, se tu ganha muito peso, depois para você voltar atrás, tende a ser muito mais difícil. Então, quando a gente pensa em melhorar o estilo de vida, em conseguir manter um resultado a médio e longo prazo, desenvolver uma boa relação com a balança é algo fundamental justamente para essa questão do monitoramento. Ah, Matheus, não gosto, não quero ficar me pesando, de alguma forma me faz mal. Ok, até certo ponto eu entendo. Por um lado, eu acho que você precisa encarar isso para justamente fazer esse monitoramento. E por outro lado, ok, não quer a balança, mas alguma forma de monitorar. Seja uma roupa que tu já sabe que quando você ganha peso, ela já começa a ficar mais apertada. Seja através do registro fotográfico, que eu considero a melhor forma de fazer esse acompanhamento da composição corporal, justamente porque por mais que o peso possa ter ali alguns fatores que vão interferir, a foto é o que é. Então, se todo mês você está tirando uma foto, né, sempre nas mesmas condições, em jejum, após acordar, e está vendo que sua composição corporal está alterando,
Isso também é um sinal de alerta e é fundamental esse monitoramento ao longo do tempo. O quarto padrão é que essas pessoas têm um padrão interno alto. E o que é isso? Elas não aceitam viver constantemente cansadas, desconfortáveis, insatisfeitas com o próprio corpo e sabendo que elas podem mais. Então, muitas vezes também a gente vê um certo grau de acomodação. É difícil, eu sou assim, minha genética é ruim, meu metabolismo é ruim. E essa acomodação faz com que as pessoas aceitem, muitas vezes, elas se submeterem a um resultado abaixo do que elas realmente poderiam. E o que a gente observa na prática, justamente isso, é que essas pessoas que conseguem se manter bem, elas têm um padrão interno maior, elas tendem a ter uma autoestima melhor e muita gente pensa que a autoestima está vinculada à imagem. Ela tem uma imagem melhor, então ela vai ter uma autoestima melhor. E essas coisas, na verdade, não necessariamente acontecem nessa ordem. Muitas vezes é por ela ter uma autoestima boa, porque ela vai buscar se cuidar, ficando bem, ela tem uma autoestima ainda maior e isso vai se retroalimentando de forma positiva. Então essas pessoas, quando eventualmente acontece alguma coisa que tira ela um pouquinho do eixo, elas não esperam o peso subir 5, 10 quilos para voltar. Elas já fazem essa intervenção de forma ativa e não por ódio ao próprio corpo, pelo contrário. Justamente por elas se amarem muito, se respeitarem muito, elas vão buscar sempre estar na sua melhor versão. Porque uma vez que a gente está na nossa melhor versão, a gente vai conseguir também entregar o melhor para o próximo, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, enfim. Você estando bem com você mesmo, você vai entregar uma melhor versão sua para todo mundo ao seu redor. E o último ponto tem a ver com o ambiente. Então, as pessoas que têm resultado, muitas vezes elas vão andar com pessoas que também têm resultado. E por que isso acontece? Porque a gente sabe que o ambiente, ele molda o seu comportamento. Então, se você anda com pessoas que não gostam de trabalhar, não gostam de estudar, não gostam de treinar, de fazer dieta e, enfim, só ficam buscando coisas que vão contra ao que você está buscando caminhar a favor, é muito mais difícil você conseguir não só chegar, mas sustentar aquele resultado, porque o grau de esforço que você vai precisar fazer é muito maior. E as pessoas que conseguem se manter bem entenderam como muitas vezes elas vão precisar abrir mão de certos ciclos sociais, de certas amizades, de certas saídas, justamente porque esses ambientes não são mais congruentes com a identidade que ela está buscando para si. E além dessa clareza em relação aos ciclos sociais, em relação aos relacionamentos, a gente fala também aqui do ambiente físico. Se você, por exemplo, vai ao mercado e compra um monte de chocolate, compra um monte de doce e tem essas coisas sempre no armário, é muito mais difícil para você resistir. Então essas pessoas entenderam a importância do ambiente e moldam isso. Como eu falei, seja o ambiente de relacionamento, seja o ambiente físico, aonde essas pessoas vão estar inseridas, porque muitas vezes depender só da força de vontade é muito mais difícil, principalmente para quem está no início do processo. E se você está buscando ter um estilo de vida mais saudável, ganhar massa muscular, perder gordura, melhorar a qualidade do seu sono, a gente tem a nossa consultoria, onde a gente te ajuda não só com a prescrição de dieta e treino, mas entendendo também toda a sua rotina, suas dificuldades, suas individualidades, para te ajudar na implementação desse plano, para que seja algo realmente viável e sustentável dentro da sua rotina. O link está aqui embaixo. Caso faça sentido para você, clica aqui e fala com a minha equipe. Por fim, a maioria das pessoas acreditam que para se manter um resultado muito bacana a médio e longo prazo, você precisa viver obcecada com academia, com dieta, pesando cada gramatura ali do que você está comendo. Mas a verdade não é assim. É uma mudança, na verdade, de estilo de vida e um aumento de grau de consciência que envolve o equilíbrio de todos esses pilares que a gente conversou um pouquinho aqui no vídeo de hoje. No fim das contas, não é sobre perfeição, é sobre coerência com a identidade que você está buscando construir e manter essa coerência diariamente. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma ele te agregou, deixa o like, considera deixar um comentário falando o que você achou. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode escrever aqui também. Me siga no Instagram, @MatheusCandelô. Por hoje foi isso, a gente se vê numa próxima.